Saúdo a todos, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com você que me escuta a poderosa palavra de Deus, inerrante e infalível. E debaixo desta palavra você receberá as bênçãos, porque Deus é fiel para a cumprir. 3 requisitos importantes para a vida do homem ser próspera. E essa prosperidade se dá na vida aqui e no porvir, na eternidade. Primeiro requisito, você deverá ter fé. E segundo requisito, você deverá ser um dizimista fiel. E terceiro requisito, você deverá amar a ofertar, a semear. Extraído do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7 ao 11. O título é: Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quero dizer para você que o primeiro princípio, você deverá ter fé. Assim como Abraão creu e foi imputado na vida dele a justiça de Deus, Deus fez de Abraão o homem mais rico do Oriente. Por quê? Porque ele andou nos caminhos do Senhor e também foi fiel a Deus, deitando aos pés de Melquisedeque o dízimo. É importante sermos gratos a Deus e saber que o dízimo é parte de Deus e não nossa parte. Você não dá o dízimo, você devolve o dízimo, porque o dízimo está no ar que você respira, na saúde que você tem, em todas as providências que Deus derrama sobre você nesta terra. Então você não dá o dízimo, você devolve o que é de Deus. Sendo assim, pela fé você cumpre, porque é importante que você viva pela fé. Quem não vive pela fé vai dizer que isto é um mito, mas quem vive pela fé crê e assim faz e assim recebe. Outra coisa importante é você ofertar, assim como Isaac ofertou naquela terra semeando, de uma semente Deus fez prosperar milhares de frutos, e assim fará você, se assim você determinar no coração de ser um ofertante na obra de Deus e ajudar os necessitados. É necessário que você cumpra esses 3 requisitos: possuir a fé, ser dizimista fiel e ser um ofertante da casa do Senhor. Lembro-me muito bem de um homem, há muitos anos atrás, passando por uma situação muito difícil, mas ele era um ofertante, um dizimista fiel. Um certo dia, ao sair de casa, ele dobrou o joelho e falou: Senhor, meu Deus, tem sido fiel a ti, e a tua palavra diz em Malaquias que aquele que é fiel pode fazer prova de ti. Mas ele fez uma oração sábia. Muitos dizem que vai colocar Deus contra a parede. Ninguém coloca Deus contra a parede, mas você conquista Deus quando você é humilde, quando você é sincero nas suas orações. E assim este servo de Deus orou. E quando ele chegou na igreja,
Havia ali uma bênção que para muitos era uma desgraça. Um carro invadiu uma casa. A senhora que todas as tardes estava naquela varanda, naquele dia ela não estava ali. E o carro destruiu aquela varanda. Mas o homem que destruiu aquela casa, invadindo com o veículo, contratou o serviço daquele homem dizimista e ele recebeu um bom salário e reformou toda aquela frente da casa e recebeu dinheiro para mais de 2 meses. Assim Deus faz com aquele que crer. Deus cria situação para fazer prosperar a vida do homem que é fiel. Portanto, seja fiel e receba a bênção de Deus. Creia tão somente e cumpra a palavra de Deus.